O Albergue Tia Branca atua há 21 anos como agente de reintegração dos moradores de rua no meio social. Eu converso agora com Gladson Lage, que é gerente de apoio comunitário e fundador do albergue. Tudo bem, Gladson? Tudo bem, Larissa. Então, Gladson, a minha primeira pergunta é a seguinte: o que é um albergue? Tá. É uma instituição que, no caso nosso, atende a população de rua. Às vezes as pessoas ouvem falar em albergue e pensam em albergue de juventude. É um acolhimento institucional que, no caso, funciona com sistema de pernoite. As pessoas que vão lá, elas tomam banho, jantam, dormem, tomam café da manhã e têm atendimento social. Entendi. E qual que é o tipo de público e por qual motivo eles procuram o albergue? Tá. O tipo de público é predominantemente pessoa que está a curto, médio ou longo prazo com trajetória de rua na cidade. E os motivos que as pessoas buscam é que elas têm muita vulnerabilidade social, ou potencial ou ostensivo. A pessoa pode ter passado pela rua porque veio fazer tratamento e o tratamento se cronificou. Buscou o parente e o parente não foi encontrado. Porque a pessoa tentou o emprego e o emprego não foi permanente, então ela caracteriza o biscate, não consegue se estabilizar. Trecho, né, cultura de trecho, de rua, ser trecheiro. Toxicomania, inclusive alcoolismo. Desfiliação, a família desiste da pessoa. Ou desagregação familiar, uma situação em que a família se desfaz e essa pessoa acaba ficando. Então, por vários motivos, as pessoas podem ficar na rua. Então, a cidade procura dar esse acolhimento e proteção. Qual é o tempo que a pessoa pode ficar nesse albergue? A experiência nos levou a trabalhar com o tempo de cada um. E o motivo por que fazemos isso é porque se a gente padronizar os tempos, as pessoas são diferentes. Vamos imaginar uma situação que muitas das respostas nós não temos, alguns estão lá há vários anos. A pessoa que tem uma idade avançada, mas não é idade suficiente para receber um benefício de prestação continuada. Ela toma um remédio que controla a pressão. Não tem uma profissão, tem infraescolaridade e não tem parente identificado, reconhecido, referência familiar. Se você estabelece, por exemplo, 3 meses de prazo, essa pessoa vai para a rua. Aí, sistematicamente, as ruas ficam cheias e a instituição fica vazia. Então, alguns muito rapidamente saem, eles não se adaptam, eles têm projeto de saída, e outros ficam mais tempo, mas isso mostra um pouco algumas faltas de resposta nossas. Entendi. E essa questão de vocês ajudarem também a pessoa a conseguir um emprego, como é? Uma instituição, nós temos uma capacidade lá para 320 pessoas, população de rua, e 80 migrantes. Migrante é aquele que está há menos tempo na cidade e permanece lá 2 anos e que pode almoçar. Os outros é só pernoite. Só que nos 3 turnos a gente faz atendimento social e os técnicos, né, os assistentes sociais, predominantemente, é uma equipe multidisciplinar, mas predominantemente assistente social, eles procuram fazer, para evitar que seja massificado atendendo a tanta gente, que eles façam estudos de caso, que significa entrevistar, credenciar, fazer um relatório de acompanhamento e fazer os encaminhamentos possíveis. Uma das demandas da pessoa que está lá, ou das pessoas que ligam para o albergue ou vão lá, é de emprego, de mão de obra. Então, às vezes, acontece a correspondência. Outro está precisando de ter uma comunicação com a família, outro é uma passagem de volta, um outro é seguir com o tratamento, o outro é ter informação de serviço da cidade ou documentação e tem o caso de emprego também. Entendi. Agora, Gladson, fala um pouco sobre a história, como começou toda essa história do albergue. Algumas questões você projeta antes. O albergue ele aconteceu em campo, né, em serviço. O grupo de que participa, a Associação Grupo Espírita Consolador, ele foi fundado por alguns voluntários e muito na figura da minha mãe que liderou o grupo. Em 1987 ele foi registrado e ela já trabalhava com um sistema assistencialista. Ela distribuía alimento, roupas para as pessoas na rua. E havia quase 5 anos que ela realizava o trabalho, a prefeitura sabia do trabalho do grupo e tinha interesse de inaugurar uma instituição para esse tipo de atendimento, ser mais digno. Coincidiu que a prefeitura tinha um recurso e não tinha o pessoal, e não achava viável fazer concurso para isso. Nós tínhamos o pessoal, e tínhamos o desejo de fazer um trabalho ampliado, mais legal, e não tínhamos recurso. Então surge a parceria. Em março de 1992, o albergue foi inaugurado. Ele foi inaugurado perto aqui do Conjunto IAPI, ali
divisa ali com a Pedreira Prado Lopes, ficou durante 18 anos, e aí ele foi se aperfeiçoando, a gente vai pegando muita experiência na prática, né? Outras parcerias se estabeleceram, né, da assistência social, e há 3 anos o albergue se transferiu, ele saiu da rua Araribá e foi para a rua Conselheiro Rocha, na Floresta. Falando desse assunto, por que o albergue ele saiu aqui da região? Havia 2 grupos, né? Um grupo que pensava em instalações mais planejadas, mais adequadas para o tipo de trabalho, e a gente até concorda com esse aspecto. O outro aspecto é o maior inimigo da existência de uma instituição assim, que é o aspecto ideológico. Quando você pensa naquelas categorias que eu falei, que a pessoa está com dificuldade de emprego, de tratamento, de ser aceito na família, que tem problema com bebida, tem uma intercorrência, uma ameaça, um prontuariado policial. Essas categorias todas, a sociedade ela estigmatiza, ela é levada a jogar em 2 grupos. Ela joga no grupo de trecheiro, vagabundo, e prontuariado policial, criminoso. Com esse estigma, a grande maioria, que é emprego, saúde, passagem, essas questões, essa grande maioria fica estigmatizada e o lugar como um todo também fica. Então, até a avaliação assim, de alguns setores de cúpula do Estado, de segurança pública, era de que o albergue ali na Pedreira era agravante da situação do tráfico. Isso é meia verdade, porque, por outro lado, o albergue ele fomentava a economia local. Muitos funcionários nossos são da Pedreira, vários deles são jovens em situação de primeiro emprego, e ele tinha um olhar 24 horas também na região. Então, o que se dizia é que a saída do albergue melhoraria a conjuntura, o espaço. Era o plano A, que o albergue saísse. Aí o plano A foi realizado e o B nunca apareceu. Eu falo é porque a gente manteve a sede nossa no mesmo quarteirão onde estava o albergue para não perder o trabalho com a comunidade, principalmente com os jovens. E eu só vi o plano A de saída. É assim, é uma tendência social. Hoje a dificuldade é até de se implantar uma rodoviária no bairro. Imagina o albergue. Entendi. E agora as novas instalações, elas são melhores? São muito boas, elas são mais arejadas. A cozinha é de porte característica industrial. Na verdade, ela é bem planejada porque já funcionava lá o abrigo Belo Horizonte. Então, ele nesse sentido é melhor. E o outro era galpão. Por que o albergue permaneceu 18 anos no galpão? Porque primeiro foi difícil instalar, depois era difícil mudar. Porque não é só mudar, é sobreviver. Entendi. Então, falando sobre isso, quais são as dificuldades do albergue, assim, desse albergue sobreviver? Predominantemente essa questão do pensamento social. O desafio, porque algumas pessoas, muitas pessoas criticam uma instituição assim por motivos contrários, e ambas estão criticando. O primeiro grupo acha que, eu sou contra esse albergue, que você fica aí dando vida boa para esse pessoal, passando a mão na cabeça deles, então eles são contra. Aí outro grupo fala assim, eu sou contra esse albergue porque você enche esse lugar de gente, fica ganhando dinheiro às custas dele, faz depósito de gente, isso é desumano. Os 2 grupos estão criticando por motivos contrários, porque a gente trata muito bem ou trata muito mal. E o que nós fazemos? Tentamos fazer um atendimento, quer dizer, uma visão mais científica do trabalho é tipo isso que vocês estão fazendo, ou quando dá oportunidade de pergunta, ou quando conhece por dentro. A gente está lá tentando acertar, o trabalho é legal. Mas como dissemos, a sociedade não tem muitas respostas para alcoolismo, para droga, para falta de profissionalização, para infraescolaridade, quando a escolaridade é mal sucedida, para esse reordenamento familiar. Não tem várias respostas. Nós também não temos várias respostas, mesmo trabalhando. Entendi. E você vê, assim, das pessoas que passam na porta, então outras pessoas que até conversam com você, algum tipo de preconceito por ser um albergue, às vezes acham porque é um morador de rua que dorme lá, é um lugar sujo, é um lugar que não tem higiene. Como é essa questão? Só um outro cuidado filosófico. Até quando a gente critica a crítica, a gente tem que tomar cuidado para não ser pessimismo sobre pessimismo. A gente está fazendo o quê? Avaliando o fenômeno, o olhar que você tem sobre o albergue. É evidente que ele exige uma visão plural. É claro que a população de rua, para uns, é repulsiva. Para outros, é atemorizadora. É a nossa dificuldade de aceitar a diferença. Então, nesse sentido, as pessoas que passam por lá têm diferentes olhares. Alguns já nem passam em frente. E muitas pessoas julgam também a maioria pela minoria. Isso também acontece. Isso é ideológico também.
Então, eles vão falar assim, fica a maloca lá na frente, o pessoal fica ameaçando, a gente não consegue passar no passeio, se sente ameaçado, acha que alguém vai assaltar, o pessoal fica bebendo, usando droga. Isso é generalização. O desafio é nós lidarmos com esse fenômeno urbano de população de rua, que é mundial. Quando se fala que é mundial, se fala que em grandes capitais de países muito desenvolvidos, por fatores de desigualdade urbana, econômica, tem população de rua. E se for para Paris, Montreal, Nova York, todos esses lugares têm dificuldade de lidar com a população de rua. Esses grupos, às vezes, eles aceitam o acolhimento institucional, é o caso do que a gente trabalha. Alguns já não recorrem, então, às vezes, você faz o atendimento de promoção social. Outros, você está tentando fazer a persuasão institucional, é convencer as pessoas a conviverem e seguindo regras. Alguns grupos já romperam com isso, eles estão numa situação marginal, no sentido de estar à margem. Ficam nos grandes passeios, ficam nos bairros, eles já não aceitam nem a abordagem. E a outra questão última, talvez antropológica ou sociológica, é que o que a gente está tentando, quando a gente fala em inclusão social, é convencê-los do nosso modelo de sociedade, que para nós parece melhor, mas às vezes para eles não é. Então, o que a gente faz? Participar nesse mundo plural, levando a nossa proposta de trabalho. Entendi. Tá? Agora, para finalizar, fala para a gente, quem estiver assistindo, que precisar do auxílio do albergue, como é que faz, como que a gente faz para procurar vocês? Olha, os encaminhamentos para usuários lá, porque às vezes é confundido também, às vezes o pessoal imagina, vou encaminhar alguém porque vai ficar na rua porque está desentendido com a família. A finalidade dele não é tratar com a situação do conflito familiar e nem compensar, por exemplo, a falta de atendimento por uso de droga, não é isso. O que o albergue faz é atender a pessoas que estão em trajetória de rua, esse é o desafio. Os encaminhamentos muitas vezes se dão através dos equipamentos públicos, dos plantões sociais de hospitais, de rodoviária, de regionais da prefeitura, então acontece bastante isso. Às vezes intervenção, né? Interseção, alguém fala para a abordagem, que é um outro programa dentro da população de rua, programa População de Rua, então o pessoal da abordagem pega e recomenda que seja atendido lá. Tem vários núcleos que fazem esse encaminhamento, primeiro. E em que as pessoas podem ser úteis ao albergue, né? Nisso que vocês estão fazendo aqui. Talvez retificando um pouco o pensamento para entender, talvez até melhor a crítica. As críticas ficam mais justas, mais profundas, mas acertam na proporção. Entendi. Tá? E o albergue, além de receber o apoio da prefeitura, ele precisa de algumas doações? Como é? A gente não faz nem por presunção, não. Ele é bem planejado, ele é autônomo, sabe? Houve períodos de muita precariedade e tal, hoje não. A lavanderia dele é terceirizada, a comida é fornecida pelo restaurante popular. Existe um planejamento que nós, como administradores, como gestores, nós temos que garantir que esse serviço tenha boa qualidade e que o atendimento seja bom. Mas a prefeitura ela investe porque é um serviço estratégico. E ele é caro, inclusive. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele é um equipamento da área de assistência social, ele tem relação com a saúde pública, que ele atende a pessoas que teriam uma situação cronificada e agravada, e ele tem a ver também com a segurança pública. Então, materialmente, o problema do albergue, na verdade, categoria, não, o problema não é esse. O desafio do albergue é a aceitação social e reconhecimento da tarefa dele. Então, Gladys, agradeço a presença, foi um prazer conversar com você. Prazer nosso. Foi muito bom também que a gente tira um pouco dos preconceitos sobre o albergue. Agradeço a você que está assistindo e até a próxima edição.